A verdade é uma só. Todas aquelas pessoas que diziam que o futebol não deveria ter sido paralisado por conta da pandemia e apenas o público ser retirado dos estádios estavam corretas. Será que é isso mesmo? Antes de entrar nesse assunto, gostaria de lembrar que no dia 10, sexta-feira agora, vai ter uma live só para os membros sêniores aqui do canal, que a gente vai responder todas as perguntas de todo mundo, quantas perguntas todo mundo fizer, vai ser super livre, pode perguntar absolutamente qualquer coisa que a gente se compromete a responder tudo. Não bastasse isso, os presentes na live, as pessoas que estiverem presentes nessa live, eu te aviso, a gente tem pouquíssimos membros sêniors, então a chance de você, se você estiver presente nessa live, ganhar não é pequena. A gente vai sortear uma camisa original aí da Adidas, ou do Arsenal, do Real Madrid, ou do Manchester United, qual você escolher, você recebe na sua casa, do seu tamanho. Para saber mais, só clicar aqui ou no comentário fixado, ou na descrição, ou no próprio botão aqui, seja membro, para saber como é que funcionam nossos planos, beleza? Bom, hoje o tema é sério, porque a gente já viu aí que o futebol brasileiro está caminhando a passos largos para uma volta. O futebol do Rio de Janeiro já voltou, como todo mundo sabe. Agora, hoje mesmo, data que eu estou gravando esse vídeo, vai rolar a final da Taça Rio, o Flamengo pode se sagrar campeão. O futebol paulista anunciou retorno agora para o final do mês. O gaúcho e o mineiro deve acontecer a mesma coisa. Dia 22, com sede em Salvador, tem volta da Copa do Nordeste, ou seja, o futebol regional no país volta no final desse mês de julho e o Brasileirão tende a voltar no início de agosto, é oficial e a gente não vai escapar disso. E aí eu te falo, peguei os números, fui rever porque queria relembrar, já parece que faz tanto tempo que a gente está sem ver nosso time, tanto tempo sem ver os nossos jogos que a gente tanto ama, etc e tal, a não ser que você torça pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco, pro Botafogo ou pra algum time menor do estado do Rio de Janeiro, já teve esse prazer de ver o seu time jogar, aí tudo bem, mas se você torcer para qualquer outro time de outro estado, você deve estar super ansioso para rever o seu time. E aí eu fui ver, curioso, para entender quando tinha sido o último jogo do futebol brasileiro pré-pandemia, né? A gente tinha aqui no Brasil, no dia 16 de março, foi o dia do jogo de segunda-feira do Campeonato Paulista, entre Guarani e Ponte Preta, o clássico de Campinas. Já havia acontecido, se não me engano, no sábado, o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Foi o último final de semana de futebol e esse jogo marcou, Ponte Preta e Guarani, marcou o último jogo dos principais campeonatos do futebol brasileiro. Naquele dia, dia 16 de março, a gente não tinha nenhuma morte registrada por Covid no Brasil. A gente já tinha quase 250 casos confirmados, mas não tínhamos nenhuma morte. A primeira morte aconteceu justamente no dia 17, no dia seguinte. Caras, ontem a gente teve quase 1.300 mortes. Então, qual que é a lógica disso tudo? Porque, me pergunto, por que se a gente paralisou o futebol brasileiro, paralisou por vários meses, prejudicou-se os clubes, clubes agora estão em situação assim catastrófica financeiramente, estão precisando do dinheiro da TV para voltar. O futebol poderia ter sido um impulsionador das pessoas ficarem em casa, imagino. Não que seria preponderante, mas, caras, não tem lógica nenhuma voltar agora, sendo que a gente parou sem nenhuma morte e vai voltar com 1.200, 1.300, com a curva cada vez mais subindo de mortes no país. Sabe o que isso quer dizer? Isso é um atestado de que o Brasil falhou. E falhou em todas as suas esferas com relação ao combate ao Covid-19. Em todas as suas esferas. População, políticos, sejam eles prefeitos, governadores, presidente, todo mundo falhou. A população também, pessoas que não respeitaram, que ficaram aí fazendo reuniões de pessoas mesmo dentro de casa quando estava tudo fechado. A gente já viu vários vídeos a respeito disso. Bastou os bares voltarem para rolar de novo aglomerações gigantescas de pessoas. A gente viu aí uma região riquíssima do Rio de Janeiro, como o Leblon, que ficou famosa aí essa semana por conta disso.
Aqui em São Paulo também, com essa autorização agora, segunda-feira, todos os bares voltando a funcionar normalmente, restaurantes, etc e tal, daqui a pouco as academias, e agora não vai ser diferente com o futebol. Ou seja, essa volta na sociedade à normalidade, que também economicamente a gente não pode dizer que não, ela é necessária, muita gente perdeu o emprego, muita gente não teve acesso ao plano de contingência do governo com relação lá aos R$ 600 que as pessoas deveriam receber. Muitas pessoas se aproveitaram disso, pessoas de classe A e B pegaram esses R$ 600 para eles. Assim, a gente vive um caos total de ética no Brasil. Quem deveria ficar em casa não fica, o jovem não tem medo porque na cabeça dele ele não pode pegar, mas ele não tá nem aí se ele espalhar para outras pessoas e passar para a namorada que vai chegar em casa, vai passar para o avô e o avô falece. A gente não tem a mínima consciência, cada um preocupado com o seu próprio nariz. É isso, a gente vive um país totalmente egoísta sob vários aspectos e a pandemia mostrou pra gente, jogou na nossa cara isso. Com essa jogada na cara da vida, dessa pandemia, jogada na cara do brasileiro com tudo isso, só atesta uma coisa, estavam certas as pessoas que diziam que o futebol não deveria parar. Simples assim, e olha que aqui vocês sabem, que me acompanha há bastante tempo aqui no canal, sabe que a gente desde o começo super defendeu a paralisação do futebol. Mas pra quê? Pra que eu fiquei 3, 4 meses sem ver meu time do coração? Porra, a gente ficou, esperou, muita gente ficou em casa pra poder hoje, porra, o futebol vai voltar, como lá na Europa. Controlamos a pandemia, podemos voltar com todo cuidado, sem público, com máscara, com distanciamento social, com protocolos, mas poxa, superando essa pandemia, vamos ver o nosso time do coração jogar pelo menos através da TV, do rádio, na internet, onde as pessoas puderem assistir. Mas não. O futebol volta com a curva lá em cima, a sociedade volta, a economia volta com a curva lá em cima e mostra que o Brasil, o que ele falou? Simplesmente ele desistiu de combater o coronavírus. Os governadores, os prefeitos, o presidente nunca quis combater, todo mundo sabe disso, sempre foi um negacionista, negou a pandemia, agora mesmo diz que pegou, utiliza isso para oferecer cloroquina para as pessoas, que já está absolutamente confirmado por estudos científicos de que não resolve, que inclusive pode agravar ainda a situação da pessoa, dando outros tipos de problemas. Então assim, a gente vive um cenário completamente caótico no Brasil de falha institucional absurda, e que não é só culpa do governo, não é só culpa do Bolsonaro, não é só culpa de governadores e prefeitos, é muito por culpa também do egoísmo da nossa sociedade. Então nesse contexto, não estou nem um pouco agraciado com essa volta do futebol, achei que por toda essa demora, quando chegasse essa notícia eu ia ficar feliz, que eu ia ficar radiante de ver meu time jogar, que eu ia ficar feliz de ficar puto quando meu time perdesse, mas não, eu tô triste. Tô triste que o país falhou, o ser humano falhou, o brasileiro falhou. Então, assim, é nesse contexto que a gente volta ao futebol brasileiro, repito, sem nenhuma morte no dia que paralisou, nenhuma morte no Brasil, a gente já tem agora mais de 66 mil mortes registradas no país. Quase um Maracanã de lotação de pessoas que foram dessa para melhor e com uma margem absurda de crescimento, e é nesse momento que se anuncia a volta do futebol em várias regiões do país. E para finalizar, Rio de Janeiro, né? Bom, pelo menos se a pandemia foi boa em algum sentido, foi para que os clubes seguissem uma série de protocolos para que agora se pudesse respeitar, para que essa volta acontecesse com um mínimo de segurança, um mínimo, porque segurança total é impossível. Mas com toda a volta na Europa que aconteceu antes, que ensinou muito aos clubes, etc., os protocolos acabaram que viraram um espelho para que o brasileiro pudesse utilizar, etc. e tal, e isso é bacana. E agora vem esse movimento orquestrado, praticamente incluindo o futebol brasileiro inteiro para voltar. Eles vão disputar, ter datas para disputar ali o estadual, vai começar o Brasileirão depois de mais ou menos 15 dias. E nesse contexto, o futebol do Rio de Janeiro pode acabar hoje. Eles jogaram, brigaram, Flamengo e Vasco utilizaram a sua força para voltar antes da hora. Aí eu te respondo, para quê? O que eles ganharam com isso? O que eles ganharam com isso? O futebol, eles vão ficar 30 dias sem jogar. Os times que foram eliminados antes, como no caso do Vasco e do Botafogo, ainda mais do que isso.
vão ter que ficar lá parados, sem jogar, simplesmente por conta de uma volta apressada, enquanto todo o resto do futebol brasileiro, você pode até discordar da volta, mas está voltando de maneira minimamente organizada, em conjunto. O que os times do Rio de Janeiro ganharam com isso? Te pergunto. Absolutamente nada. Então, é mais uma coisa que não dá para se entender no futebol brasileiro, essa pressa toda. Mas parece até incongruente, né? Eu falando aqui que as pessoas estavam certas quando deveria não paralisar o futebol e agora achando que o Flamengo voltou rápido demais. Na verdade é lógico que eu estou sendo irônico, é lógico que eu não acho que o futebol não deveria ter sido paralisado. Se você leu esse título e acreditou nisso e não percebeu a ironia, o problema não é meu, é seu que não percebeu. Mas na minha opinião, para não dizer outra coisa, eu sou completamente contra essa volta do futebol agora. Completamente contra. A volta do futebol e a volta da sociedade como um todo. Mas o que eu vou falar? Como é que eu vou falar isso pra você que precisa do dinheiro, precisa trabalhar? Como é que eu vou falar? Que você que ficou 4 meses em casa, 3 meses em casa, respeitou, e por conta de pessoas que não respeitaram, você não tem mais como segurar a sua empresa. Você não tem mais como segurar o seu negócio, você não tem mais como segurar o seu emprego, você está sendo ameaçado cada vez mais de tomar um pé na bunda, isso se já não tomou. Como é que eu posso falar para você que a economia não tem que voltar? Então, quer saber? É mais fácil dizer que isso não deveria ter acontecido, que não deveria ter paralisado. Porque simplesmente falhamos. Falhamos miseravelmente. O Brasil se tornou um país completamente fracassado. E agora, para salvar a gente, só uma vacina. Infelizmente. Infelizmente. Todo mundo que vem aqui para o Brasil fala que nós somos um povo acolhedor, um povo do bem. Na prática não somos não. Somos extremamente egoístas. Não à toa, somos um dos países mais desiguais do mundo. O país cujo 1% mais rico tem a maior fortuna em detrimento dos outros em comparação. Aqui, 50% de toda a riqueza do país está na mão de 1%. Esse é o Brasil. Um país desigual, egoísta e fracassado. Quero saber o que você acha disso. Comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se é novo aqui, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.